terra do açúcar, falar sobre ele e sobre os seus subprodutos, como o chuvisco e a goiabada, é falar de parte importante da construção da nossa memória e da nossa identidade. A cidade de Campos dos Goytacazes tradicionalmente é conhecida como a terra do açúcar, mas poucas vezes paramos para pensar nos resultados desses hábitos e desses costumes, na cultura de um povo e na sua própria história. Pensar nessa produção açucareira e dos seus subprodutos é pensar também a história de mulheres que até hoje mantêm as tradições seculares da culinária local. E é por isso que hoje você vai visitar um lugar com a gente para conhecer de perto uma mulher que atua mantendo tradições de como era feito lá atrás e continua sendo feito aquele doce que é tipicamente característico de Campos dos Goytacazes. É lógico que eu estou falando sobre o chuvisco. Apesar de ser um doce tipicamente campista, o chuvisco tem sua base na tradicional culinária portuguesa, à base de gemas de ovos e de açúcar. Em Campos e também no mundo, esse doce ficou popularmente conhecido graças aos trabalhos, aos esforços da Nise Teixeira, que era conhecida popularmente como Mulata Teixeira. Duas são as versões de como a Nise Teixeira de Vasconcelos teria conseguido a receita do chuvisco. Uma delas afirma que a receita teria vindo para a cidade a partir de um viajante do Rio de Janeiro, e a outra de que a própria Nise teria trazido a receita do Rio de Janeiro. E olha que interessante, há ainda também uma terceira versão que diz que na primeira visita do imperador Dom Pedro II a Campos, em 1847, o doce teria sido servido em formato de roletes de cana. O certo é que de posse da receita e após várias tentativas de achar o ponto da massa, da calda, Nise popularizou a receita do chuvisco em Campos dos Goytacazes. Certo é que foi dessa forma, minha gente, que o chuvisco se tornou parte da identidade local e parte da cultura de Campos. O chuvisco é o mais campista dos doces portugueses e tradicionalmente essa receita é muito guardada, celebrada justamente por mulheres. Grandes mulheres hoje responsáveis por manterem a tradição. Essa pessoa me chamou se eu queria fazer. Se eu queria ver ela fazer, foi até à noite. Eu falei assim, quero. Aí eu fui lá, olhei e comecei. Olhei uma vez só. Claro que primeiro eu errei muito, né? Tem muita gente ainda que começou comigo e ainda está fazendo comigo esses anos todos. Tem gente também que já morreu mãe, aí os filhos ficaram, até os netos. Tradicionalmente, o chuvisco deve ser preparado com uma mistura de creme de arroz, ovos e açúcar, podendo ser servido em calda ou cristalizado. Vale ressaltar que, também conhecido como pingo de ouro, o chuvisco compartilha com outros doces, como papo de anjo e fios de ovos, a base de suas receitas. A importância dessas tradicionais doceiras é tão grande que Dona Engrácia diz que o grande segredo da receita está no ponto da massa e da calda, mas que esse ponto só é alcançado no olho, ou seja, contando com a experiência da doceira que prepara a iguaria. No olho. No olho. Cada gema é uma quantidade. Não adianta eu dizer assim, eu nem ensino por isso, porque diz assim, você está ensinando errado. Não é que você ensina errado, é porque cada gema é uma quantidade. Às vezes eu mesmo, quando eu coloco na caneca para jogar, quando eu vou jogar, eu falo assim, está errado. Eu volto, entendeu? Não, diz assim, bota 3 colheres para isso. Gente, chuvisco não existe isso, por cada gema. Porque tem umas gemas grandes, tem umas pequenas. Eu amo o que eu faço. Eu não consigo levantar sem ter que vir para esta cozinha trabalhar, porque eu trabalho aqui. Eu gosto do que eu faço. E Deus proteja cada uma de nós, né? Que Ele esteja sempre presente na nossa vida, né? Que nos ajude assim a ir em frente, né? Eu não pretendo parar, né? Isso eu não pretendo parar, não. Só o dia que Deus me tirar mesmo, porque eu não pretendo parar. Uma das razões da popularização desse doce advém da prática dos usineiros de presentear banqueiros e industriais com o chuvisco, em especial franceses. Pela sua importância histórica e cultural, o chuvisco foi reconhecido pelo COPAN, Conselho de Preservação do Patrimônio de Campos, como Patrimônio Cultural e Material através da Resolução 001 de 2011. Seja pelas transformações econômicas, políticas, nos meios de transporte, mas também principalmente pelas transformações culturais, o chuvisco é marca da identidade do campista, portanto da própria Campos dos Goytacazes.
Na próxima semana, o Elas Tem História aqui na TV Record te espera para contar mais histórias de mulheres inspiradoras de ontem e de hoje e que marcam o seu tempo, marcam suas culturas locais. E a gente vai visitar mais cidades do interior fluminense. Até lá!